Amém? Quantos têm essa paz, diga glória a Deus. Pega a sua Bíblia, glória a Deus. Sem perca de tempo, já vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, e versículo de número 5. Filipenses 2, versículo de número 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga espere por mim. Está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando por forma de servo, e sendo em forma de servo, se humilhou, tendo por morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento de oração, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa olhar para nós com teu olhar de misericórdia. Estenda as tuas mãos, Senhor, em direção a este lugar. Venha operar nesta noite poderosamente. Fala conosco através da tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que nenhum de nós venhamos sair daqui sem entender a tua palavra, mas que possamos ser refrigerados, possamos ser tocados. Por isso, Deus, fala conosco de uma maneira concisa, direta, figurativa, que nós venhamos entender o que o Senhor deseja falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Bate as palmas bem alegre para Jesus. Queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, nós lemos um texto da palavra do Senhor na carta em que Paulo escreveu aos Filipenses, quando Paulo está relatando acerca do período que Jesus passou, ou de uma fase que Jesus enfrentou. Nós encontramos aqui 3 fases da vida de Jesus Cristo, quando Paulo ele diz para os Filipenses que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando por forma de servo, e sendo em forma de servo, se humilhou, tendo por humilhação, passando por morte, e diga-se que morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, dos que estão na terra e até debaixo da terra, e que toda língua confesse que o Senhor, Ele é todo poderoso
e que toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus queridos irmãos, nós encontramos aqui uma declaração poderosa, parece contendedora, quando a Bíblia Sagrada diz que depois da morte de Jesus Cristo, Ele recebe o nome sobre todo nome. Quando, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos relata dizendo que para Jesus receber toda a honra e toda a glória, ele precisou passar por 3 fases. A primeira fase é a fase de nascimento, que leva desde o nascimento até a morte, a humilhação, e em terceiro lugar, a fase de exaltação. Para nós entendermos o que Deus deseja falar conosco nesta noite, eu preciso aqui voltar um pouquinho na história da criação, para que possamos entender. A Bíblia Sagrada diz que no princípio, em Gênesis, no capítulo 1, no princípio, Deus criou céu e terra. A Bíblia Sagrada diz, logo no versículo 2 do livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, a Bíblia diz que a terra era vazia e sem forma, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Havia escuridão sobre a face do abismo. Nós entendemos aqui que do Gênesis 1, do versículo 1 para o versículo 2, embora seja um período bem aproximado, embora esteja escrito em ordem de sequência, nós descobrimos que leva um tempo bem demorado. Quando a Bíblia diz no versículo 2 que a terra era vazia e sem forma, observe que Deus não criou uma terra vazia e também não criou uma terra sem forma. O que nós entendemos aqui, que quando Deus a princípio criou o céu e terra, Ele criou no original uma terra para que viesse a o glorificar, uma terra que ia ter habitante e que este habitante seria a sua imagem, a sua semelhança. Ele colocaria nesta terra o homem que lhe pudesse adorar, que seria também a sua imagem e semelhança. Nós entendemos, meus irmãos, que a princípio começou uma guerra, uma luta espiritual, que começou ainda no céu, quando a Bíblia diz que um anjo que era um anjo de luz, a saber, Lúcifer, ele tentou contra Deus. Quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia diz que este anjo lutou e tentou contra Deus, a princípio ainda em pensamento. E eu descobri na Bíblia Sagrada que quando este anjo, que era um anjo de luz, ele luta contra Deus, aleluia, quando este anjo luta contra Deus, ele não está no céu, ele está ainda aqui na terra. Quando a Bíblia diz em Isaías, no capítulo de número 12, a Bíblia Sagrada diz que ele estava no Éden. Observe que a Bíblia diz: tu eras querubim, tu eras escolhido de Deus. A Bíblia diz em Ezequiel, no capítulo 28, que as pedras afogueavam-se. Por onde ele passava, as pedras se afogueavam, e achou-se nele iniquidade pela multiplicação de seu comércio. Se encheu o coração de ira, e ele dizia em seu coração: eu subirei. Se ele disse, pastor Luz, subirei, é porque ele não estava lá em cima. Só pode subir quem está embaixo, aleluia. Quando ele diz, eu subirei, ele estava aqui em uma terra que Deus havia formado, que Deus havia criado a princípio. E ele desce desta terra como guardião, como anjo que foi protetor, escolhido para proteger. E ele entende em pensamento e diz: eu vou subir, colocarei o meu trono acima do trono de Deus, nas mais altas alturas, subirei e serei semelhante ao Altíssimo. E a Bíblia diz que contudo ele seria lançado no mais profundo abismo por causa da sua iniquidade. Quando, meus irmãos, Lúcifer
Lúcifer. A palavra Lúcifer significa luz e fé. Logo nós sabemos que ele é um anjo de luz e de fé. Ele tenta contra Deus, ele quer ser mais do que Deus, ele sobe para o céu. O apóstolo Paulo diz em sua carta aos Efésios, no capítulo de número 6, no versículo de número 13, ele diz que Satanás habita nas regiões celestes, que fica abaixo do trono de Deus. Quando ele então decidiu lutar contra Deus, ele estava em um lugar chamado regiões celestes. Ele sobe até o céu. Chegando até o céu, ele arma contra Deus, e ele consegue ali induzir, manter essa parte dos anjos que ali estava fazendo. Então assim acontece uma guerra espiritual. Deus então lança Satanás aqui na terra. O impacto de Satanás nesta terra, a terra ficou escura, ficou vazia e ficou em trevas. Observe que a Bíblia diz que a terra estava vazia, sem forma, e havia trevas sobre a terra. Quando então Deus olha para esta terra e decidiu dar luz para esta terra que estava vazia, que estava escurecida, que estava sem morador, que estava em trevas, ele desce novamente, ele vai reconstruir, ele vai até o jardim do Éden, e ele começa a formar tudo que nós vemos e que nós contemplamos. E diz a Bíblia que ele diz que haja luz. Quando houve a luz, ele viu que a luz era boa, ele faz separação da luz sendo dia, então houve tarde, houve noite. A noite seria as trevas. Quando então Deus vai até o jardim do Éden, pega um barro, e do barro ele constrói o homem. Lá está o homem agora, formado de barro. Ele chama agora a Santíssima Trindade. Em Gênesis 2, ele convoca a Santíssima Trindade e diz: façamos-lhe o homem. Traga uma água para mim. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Observe, quando Deus diz o homem seja a nossa imagem e semelhança, ele assopra sobre o homem o fôlego de vida. Agora não é um boneco de barro. Adão está no Éden, tudo está ocorrendo bem. Deus resolve agora se comunicar. Diz a Bíblia que Deus descia na virada do dia, chamava Adão pelo nome. A Bíblia Sagrada diz que ele resolve dar uma companheira para Adão, da semente de Adão, ou melhor dizendo, da costela de Adão. A Bíblia diz que Deus constrói Eva. Eva está no jardim do Éden, do lado de Adão. Vai passando o tempo e Deus lhe dá uma ordem. E Deus diz: de tudo que há neste jardim podereis comer, podereis tocar, mas no fruto que está na árvore, que está no meio do jardim, dele não comereis, nem tocareis, para que não venham morrer. A Bíblia diz no capítulo 3 do livro do Gênesis que a serpente, o animal mais sagaz que existia ali, chamou a atenção de Eva e disse: olha, coma deste fruto. Deus só disse que não era para comer, porque ele sabe que se você comer, tu serás semelhante a Deus. Vai se abrir os olhos e tu conhecerás o bem e o mal. A Bíblia diz que Eva comeu do fruto, deu para Adão. Posteriormente, ambos os dois caíram. A Bíblia Sagrada diz que quando os dois comeram, observaram que estavam nus. A Bíblia diz que quando Deus desceu no jardim do Éden, chamou Adão pelo nome e diz: Adão, onde tu estás? Adão saiu com a nudez estampada por folhagem e disse: Deus, a mulher que o Senhor me deste me fez pecar, me fez cair. Deus olha para Adão e diz: Eva, por que pecaste contra mim? Olha, Eva, tu darás luz e eu multiplicarei as suas dores 7 vezes mais. Adão, tu vai ter que trabalhar, vai ter que dar duro, do pó da terra se alimentará, do teu suor tu viverás, serpente, do pó da terra tu se arrastarás, e Satanás, da semente desta mulher, nascerá um que esmagará
Quem está entendendo, diga amém. Amém. Olha, meus irmãos, quando diz a Bíblia que Adão e Eva pecou, vai vir na geração humana e logo nasce Abel, nasce Caim. A Bíblia diz que Caim e Abel, dois irmãos. Abel era pastor de ovelhas, Caim era lavrador. Satanás novamente tenta contra a humanidade, entra no coração de Caim, que sente-se inveja de Abel, convida Abel até o campo, faz uma proposta a Abel. Chegando até o campo, ele tira a vida de Abel. Acontece o primeiro homicídio na história da criação, a primeira morte. Diz a Bíblia que Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. Deus então agora, ele precisa fazer com que a humanidade se multiplica. A Bíblia diz que a multiplicação vai nascendo homens e mulheres, de maneira que no Gênesis 6, Deus olhou para a terra e disse: o homem se corrompeu, o homem é carnal, não pode me adorar, o meu espírito não agirá mais no meio do homem. Diz a Bíblia que Deus arrancou o espírito da terra. A terra agora está sem o Espírito Santo. A terra ficou obscurecida. Homens malignos, o entendimento do homem, queridos, ficou tão obscurecido que Deus já não se comunicava mais com o homem. E o homem olhou e disse: vamos fazer uma torre chamada Torre de Babel para subir até Deus. Deus não vem até nós, mas nós vamos até Deus. Fazendo então assim, a Bíblia Sagrada diz que Deus resolve agora, aleluia, confundir a língua dos homens. Vai passando-se o tempo, vai nascendo homens. Deus olha para a terra e diz: olha, não há um justo sequer. Procurou na terra quem encontrou Noé e disse: Noé, faz para ti uma arca, pega a tua família, entra nesta arca, porque eu irei destruir toda a terra. O homem não pode mais me adorar. Diz a Bíblia que Noé construiu uma arca, entra dentro da arca com a sua família. Deus derrama o dilúvio, 40 dias, 40 noites, as águas do dilúvio cobriu toda a terra. Diz a Bíblia Sagrada que depois do dilúvio, Noé saiu de dentro da arca, plantou uma vinha, não vigiou, se embriagou com o fruto da vinha, e diz a Bíblia que ele amaldiçoou o próprio neto. Meus queridos irmãos, Deus olha para a terra e diz: o homem não pode me adorar. O homem se corrompeu, olhou para a terra de um dos caldeus, achou um homem chamado Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, Abraão, do reino da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Levante a mão e diga: glória a Deus. Olha bem, Abraão recebe a promessa. Vai vendo, é quando ele sai da semente de Abraão, vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem José, de José o povo para no Egito, do Egito Moisés liberta depois de 430 anos. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, Deus levanta um libertador por nome de Moisés. Depois de Deus tirar o povo do Egito, Deus continua ainda procurando na terra alguém que possa ser semelhante a Ele, que possa ter sinceridade. Deus encontra um homem na terra por nome de Davi. Davi era segundo o coração de Deus, mas nós sabemos que ele não vigiou, cometeu um adultério, caiu em tentação com Betseba, no capítulo de número 12, no capítulo de número 11, do segundo livro de Samuel. Nós sabemos que de Davi vem Salomão, de Salomão vem Jeroboão, de Jeroboão a geração vai se multiplicando, e Deus continua buscando homens que pudessem, aleluia,
aleluia, apenas ter sinceridade para assustar o diabo. E o diabo derrubava todos quantos Deus levantava. O diabo fazia com que eles se corrompia. Deus olha para a terra e fica em silêncio. Entramos em Malaquias, no período de 400 anos. Deus não se comunica nem por Urim, nem por Turim, nem por visão, nem por revelação, nem por profecia. Deus não fala. Depois de 400 anos, a Bíblia Sagrada diz que lá está uma mulher, no livro de Mateus, uma mulher por nome de Maria, e essa mulher está dentro de casa, quando de repente desce o anjo do Senhor e diz: salve agraciada. E ela diz: quem és tu? Porque judeu não diz salve agraciada, o judeu diz Shalom Adonai, os judeus diz aleluia, Shalom Adonai. Quem é você? E ele diz: olha Maria, eu não sou judeu, eu não sou da terra, eu não sou hebraico, eu não sou israelita, eu sou celestial, eu assisto diante do trono de Deus. Eu sou Gabriel e vim para te dizer que de ti nascerá aquele que tem poder no céu e na terra, e esmagará a cabeça da serpente. Diga glória a Deus. Aleluia. E a virgem concederá e dará luz. Olha bem, quando o anjo fala com Maria, passado um tempo depois, a Bíblia diz que anteriormente este mesmo anjo teria falado aleluias com o nome por nome de Zacarias, que de Zacarias com Isabel nasce João Batista. João Batista é o preparador do caminho que vai batizar. A diferença de idade de Jesus para João Batista é de 6 meses. Quando, meus irmãos, nasce João, 6 meses depois nasceria o Cristo. Quando Maria recebe a visão, recebe a profecia do nascimento de Jesus, ela corre para conversar com Isabel. Chegando até a casa de Isabel, Isabel olha para Maria, se encheu do Espírito e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Diz a Bíblia que quando nasce João Batista, quando nasce Jesus, Satanás entrou no coração de Herodes. Aqui eu começo a lhe explicar 3 fases, diga comigo, 3 fases, mais uma vez, 3 fases da vida de Jesus Cristo. Primeira fase, o nascimento. Quando ele nasce, ele já tem uma dificuldade, porque quem é escolhido de Deus passa por lutas desde o nascimento. A Bíblia diz que Herodes baixou um decreto que todo morador deveria subir até o palácio para fazer o licenciamento anual. Quando então José pega a esposa Maria, que monta num jumento e que sobe uma viagem de 6 dias, a Bíblia diz que, chegando próximo ao 3º dia de viagem, ela sente contração. O menino nasce dentro de uma cavidade em uma rocha, onde os animais comiam ali, aleluia, o seu alimento. Em uma manjedoura vai nascer o Cristo. Parece que eu vejo em Lucas 2, versículo 13, Deus olhando o céu e dizendo: cadê os anjos que me adoram e que me glorificam? Desça lá na terra e sai louvando em alta voz. Porque a Bíblia diz que os anjos desceu e dizia: paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas. Quando então Jesus nasce em uma
manjedoura, a Bíblia Sagrada diz que Herodes disse: toda criança de 2 anos abaixo que nascer tem que morrer, tem que ser exterminado. Quem não se lembra do Êxodo 2, que toda criança deveria também morrer? Tentaram matar Moisés. Quem não se lembra que tentaram matar também José? Quem não se lembra que lançaram Jeremias no escalabroso? É assim, o homem é cruel. Satanás, ele vem montar no ombro de alguém para tentar me parar, para tentar fazer você desistir. E diz a Bíblia que o anjo desceu e disse: José, pega o teu filho e a tua esposa, vai para o deserto. Passando então um tempo no deserto, Jesus vai passar a primeira fase de sua vida, o nascimento. Logo ele enfrenta a morte. Quando, minhas irmãs e meus irmãos, Jesus passa algum tempo, que eu descobri que o período que ele passou é o período de 10 anos. 10 anos, ninguém ouve falar de Jesus. 10 anos, ele some no contexto bíblico. 10 anos depois, com 12 anos de idade, ele reaparece dentro de uma sinagoga, pregando em pleno sábado. O povo estava em um culto e ele se levantou como um erudito que falava com uma sabedoria tremenda. Alguém olha para ele e diz: que menino é esse? Que tudo que nós falamos ele sabe, mas o que ele fala nós não entendemos. Ele é sábio, fala como um poliglota, como erudito era o nosso Senhor. Dos 12 anos amados, a Bíblia oculta a história que ele vai sumir novamente, de 12 até os 30 anos. 30 anos ele aparece, descendo as regiões baixas, e lá estava João. Segunda fase da vida de Jesus, ele vai descer as águas batismais, e quando ele vai descendo, existia uma fila. E João batizava e dizia: raça de... Eu quero ouvir a igreja dizer: raça de... Vocês estão lendo Bíblia? Diga comigo: raça de víboras. João tinha uma mensagem que ele pregava e dizia: raça de víboras, quem vos induziu, fugir da ira vindoura, arrependei-vos e produzir frutos dignos de salvação, porque o reino do céu está próximo. Eis que o machado já foi posto sobre a raiz, e toda árvore que não é fruto, o pai o corta e o lança fora. E ele está batizando, e de repente o cordeiro vai descendo no meio das víboras. Lá vai Jesus descendo, e alguém grita: aleluia, que cor é esta, João? Que víbora é esta? E ele dizia: vem cá, sua caminhada, sua cascavel, dessas águas. E de repente, quando olhou para Jesus, ele se calou, o céu se abriu, o Espírito desceu. Diga comigo: o Espírito desceu. Eu quero ouvir você dizer, diga mais uma vez: o Espírito desceu. Escute, em Gênesis capítulo de número 6, o Espírito foi tirado da terra. Sim ou não? Foi tirado ou não foi? Quando Noé abriu a arca, o que é que Noé soltou de dentro da arca? Diga comigo: uma pomba. Gênesis, o Espírito foi tirado da terra. A arca, uma pomba foi, voltou. Quando ela foi, não voltou mais. Quando Jesus vai batizar, o que é que desceu? Uma pomba. Deus olhou do céu e diz: o Espírito está sendo derramado de novo. A primeira visita do Espírito Santo na terra depois do dilúvio não foi em Atos 2. A primeira visita foi quando o céu se abriu, uma voz recuou: este é meu filho, a quem tem me comprado. Aleluia! Aí João olhou e disse: mestre, eu não sou digno de te batizar.
Aí Jesus disse: olha, João, vamos cumprir com a lei. Jesus é batizado, passa a segunda fase. A terceira fase da vida de Jesus leva desde da tentação até a morte e ressurreição. Quando ele desce as águas, ele é levado ao deserto para ser o quê? Tentado. Jejuou 40 dias, 40 noites. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, Satanás apareceu. E eu vou te dizer um negócio, minha irmã e meu irmão, que talvez você não sabia. Você sabia que o diabo também dá visão? Dá, sim. Você sabia, lá na macumba, na feitiçaria, quando alguém chega lá, o pai do chiqueiro, que diz que é pai de santo, porque o único pai de santo é Deus. Ele diz: olha, você está assim, assim, porque o que a minha boca fala, o diabo ouve. E ele luta em cima do que eu falo. Quando você pensa, ele não sonda pensamento. Por isso que a Bíblia diz: o que a boca fala, o coração está cheio. Escute. Quando, meus irmãos, Jesus é levado ao deserto, o diabo falou assim: se tu és o Filho de Deus, transforme as pedras em pão e mata a tua fome. Aí Jesus olhou e disse: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele voltou segunda vez e disse: tu és Filho de Deus, salta-te daí, porque está escrito: e dará ordem aos anjos a teu respeito, para que não tropece com os pés em pedra. Aí Jesus olhou e disse: mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele voltou, escute isso, o transportou. Sabe o que é isso? Ele arrebatou Jesus, tirou Jesus dali, colocou no pinar e lhe mostrou, deu uma visão, os 4 reinos da terra. Lá no pinar não dá para ver os 4 reinos da terra, mas quando ele mostrou, ele disse: prostrado me adorares, eu te entregarei, porque a mim foi entregue. Só que ele, pela primeira vez, ele falou uma coisa séria. Por quê? Essa Bíblia, ela não é minha. O irmão Zuz me entregou ela. Depois do culto, eu vou devolver a ele. Enquanto eu estiver com ela, ela está em minhas mãos, porque a mim foi entregue. Ele não me deu ela, ele me entregou. Eu vou ter que devolver. Satanás estava dizendo: o reino da terra foi a mim entregue. Aí Jesus